O segredo para correr mais rápido é correr mais devagar. Isso nunca entrava na minha cabeça, parece muita loucura. Até que eu comecei a estudar os quenianos que dominam a corrida e fazem 80% dos treinos conversando. Em 2019, um queniano bem famoso, Eliud Kipchoge, fez história. Ele correu uma maratona, 42 km, em menos de 2 horas. E para você que não entendeu muito bem o que isso significa, é basicamente correr uma maratona inteira num pace de 2,50. Esse é um ritmo que provavelmente quebraria a maioria de nós em 200 metros. Agora, o mais maluco disso tudo não é o ritmo que ele correu, e sim a frequência cardíaca que ele manteve durante a maratona. 160 batimentos por minuto. Mas por trás de um coração tão controlado, tem um segredo que a gente pode absorver e nos ajudar a evoluir na corrida. E sim, esse segredo pode mudar a forma como a gente corre para sempre. E o segredo é, para correr rápido, você precisa aprender a correr devagar. Para quem não me conhece, meu nome é Ian Rodrigues, tenho 28 anos, sou corredor, maratonista, empreendedor, fundador de marcas como Let's, Bora e tenho minha melhor maratona para 2 horas e 43 minutos. Cara, eu fazia tudo errado. Assim como você e a maioria, eu achava que para eu correr cada vez mais forte, eu tinha que treinar cada vez mais forte. E que se eu quisesse correr rápido, quanto mais treinos rápidos eu fizesse, melhor. Só que aí veio a ciência e me mostrou exatamente o oposto. Isso tudo estava me levando para estagnação, estresse e lesão. E aí muita gente vai lembrar, no pain, no gain. Na corrida não, meu irmão. Esse ditado não funciona. E se você sempre correr forte, você vai acabar travando a sua evolução. E os pesquisadores fizeram a mesma pergunta que a gente se faz. Como que esses caras fazem isso? E a resposta deles foi a seguinte: 80% dos treinos dos atletas de elite são feitos de maneira muito leve. Pace paquera, na resenha. E só 20% do volume semanal é feito em grandes intensidades. Mas beleza, tudo bem que eles fazem isso, mas continua não fazendo sentido na minha cabeça. Por que que isso funciona? E aqui começa a explicação. É como se o nosso corpo tivesse 2 tipos de bateria. A bateria rápida, que é basicamente açúcar, carboidrato, e que da mesma forma que ela é rápida, ela acaba rápido. E por outro lado, a bateria lenta, que é basicamente gordura. E por ela ser lenta, é quase que uma bateria infinita. E aqui tá o pulo do gato. Quando a gente treina forte, quando a gente corre rápido, a gente está basicamente gastando a bateria rápida. E quando a gente começa a treinar em ritmos lentos e aumenta o volume de ritmos lentos, a gente ensina o nosso corpo a gastar a bateria lenta. E aí o resultado disso é muito simples. Você corre mais longe, melhor e gasta muito menos energia. É como se quando a gente começasse a treinar lento, a gente treinasse o nosso corpo e o nosso corpo tivesse diversas adaptações fisiológicas. Sim, o nosso corpo vai se moldando aquilo. E essas mudanças tornam a gente uma máquina de resistência. E aqui vem um disclaimer muito importante. Presta atenção. Essa regra do 80-20, de ter mais treinos leves do que treinos fortes, serve principalmente para corredores experientes, corredores mais avançados, que já treinam 5, 6 vezes por semana. Se você é iniciante, você tem que treinar menos, não adianta querer treinar muito, porque o seu corpo não está preparado. Então vamos supor que você treine 3 vezes por semana. Essa regra não vai servir exatamente para você, e eu sei disso. Porque se você só treinar leve, você não vai evoluir nunca, concorda? Então o que fazer? Nos primeiros meses de corrida, para você que é iniciante, sim, o ideal é treinar 3 vezes por semana. Principalmente dando muito foco nos descansos entre esses dias. Então você não vai correr um dia seguido do outro. Treina, faz um dia sem nada. Treina, faz um dia sem nada. Ou coloca outros estilos, tipo musculação e tal. Você entendeu? E desses 3 treinos você vai ter 2 mais intermediários com alguns estímulos para você evoluir e um realmente leve. E é essa combinação que vai criar resistência muscular e estrutural para o seu corpo aguentar o ritmo de corridas, para o seu corpo aguentar a repetição daquele movimento, os impactos da corrida, preparar tendões, juntas, etc. e tal, para aí sim você conseguir aumentar o seu volume de treinos até o ponto que você está treinando 4, 5, 6 vezes por semana, e aí sim você vai aplicar essa técnica que os profissionais aplicam. Imagina que você, corredor iniciante, está construindo uma casa. E que os primeiros meses de corrida são a fundação daquela casa. Não adianta você ficar se preocupando com o segundo piso da casa se nem a fundação foi bem feita. Então calma, paciência, sua hora de aplicar isso aqui vai chegar. Agora, Ian, beleza, eu já treino 5, 6 vezes por semana, mas como é que eu vou realmente saber se eu tô correndo leve e se eu tô correndo na zona certa?
Ô, meu cavalinho, vem com o cavalo que nós vamos explicar agora. Eu separei aqui basicamente 3 formas de você descobrir isso. A primeira forma é muito simples. 220 menos a sua idade. Essa é a sua frequência máxima por minuto correndo. E disso você vai calcular 60% a 70%. Essa é a sua frequência ideal para você correr leve. E aí vem a segunda fórmula, que é a fórmula de Maffetone, que é basicamente 180 menos a sua idade. Só que aí tem um porém, tem um PS. Se você é iniciante, está acima do peso ou tem lesão, você vai subtrair mais 5. E se você já é experiente e não tem lesão, você vai acrescentar mais 5. Ah, Ian, mas eu não sou de exatas, não quero ficar fazendo conta. Então vem o terceiro teste, que é o teste mais fácil de todos, que é basicamente você correr conversando, respirando pelo nariz. Se você está correndo e consegue conversar normalmente, sem ficar ofegante, sem ficar separando as palavras, conversar normalmente, você está correndo leve. Entrou num ritmo que você precisa começar a abrir a boca, falar um pouco mais pausado, aí você já não está correndo leve, já está errado. É simples. Agora vamos para outro ponto importante. Quais são os erros mais comuns que vão te impedir de ter essa evolução e conseguir correr lento? Porque por mais que pareça bobo, a maioria das pessoas não consegue correr lento. E de novo, parece óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Qual que é o erro número 1? É a pressa fatal. Você começa lento, mas quando você vai ver, você já está num ritmo que você não deveria estar. Já está mais rápido do que deveria. O ego não deixa. Você vê o amiguinho te passando, você fica... e já começa a correr mais rápido. Às vezes você nem percebe. Segundo erro, confiar apenas na sua percepção de esforço. E sim, a gente tem que treinar cada vez mais na nossa percepção. Mas muitas vezes, quando a gente quer correr baseado na frequência cardíaca, cara, não tem percepção que ajude, porque tem dia que você tá muito bem e tem dia que você tá muito mal. Então vai pelo relógio. Eu vou deixar aqui embaixo o link do relógio que eu uso, que é o relógio mais simples possível e que tem uma boa medição de frequência cardíaca. Não tem nada demais, mas é um relógio muito bom, que eu usei em 3 das minhas 4 maratonas e tá comigo até hoje, já tá até velhinho. Terceiro erro, que é a impaciência. Cara, esse processo é um processo de realmente mudar a estrutura do nosso corpo. Realmente fazer mudanças profundas no nosso organismo. Então, demora tempo. Só que tem gente que não aguenta esperar esse tempo. A pessoa acha que não está evoluindo como deveria e para. Deixa de fazer os treinos leves como deveria, começa a forçar mais a barra, achando que vai evoluir e se ferra. E o quarto erro que todo corredor comete, independente da metodologia, negligenciar o descanso. Descanso, sono, hidratação e alimentação. Cara, essas são as coisas que mais fazem diferença na nossa corrida. Às vezes até mais do que o próprio treino. Por favor, preste atenção nisso. É o óbvio, mais de uma vez sendo dito e que a maioria não respeita. Então, para resumir a estratégia, para quem é iniciante, eu faria 3 treinos na semana, sendo 2 moderados com alguns estímulos e 1 leve. Para quem já é mais experiente, já está um pouquinho mais avançado e treina 5 vezes por semana, eu faria 3 treinos leves e 2 treinos com estímulos, treinos mais fortes e tudo mais. E aí é sempre bom alinhar com o seu treinador. Por favor, você é uma pessoa única. Não adianta achar que uma metodologia mais ampla vai servir exatamente igual para todo mundo. Se você quer realmente ter resultado, tenha um treinador. Vem para a Bora assessoria online, tem em todos os estados do Brasil, 13 países, tem ponto físico também. Vem com a gente, vem pro time Bora, você vai curtir demais. E aqui vai um hack utilizado pelos profissionais que pode te ajudar nessa queima de gordura. Em alguns desses treinos leves mesmo, se for treinos ali entre 30 e 60 minutos, tenta ir em jejum. Um jejum de pelo menos 1 hora. Isso ajuda o corpo a queimar ainda mais gordura. Mas claro, sempre, por favor, gente, sempre tendo profissionais para te dar respaldo, ok? E agora, galera, é só ter paciência. Nas primeiras 4, 6 semanas vai parecer que você tá muito lento, que tá lento demais, que você tá gastando o seu tempo à toa. Mas calma, quando chegar em uns 2, 3 meses, você vai ver que os ritmos vão começar a cair. Você vai começar a correr mais rápido, mantendo a mesma frequência. E aí a mágica começa a acontecer. Os ritmos que antes eram difíceis começam a ficar fáceis, a sua frequência cardíaca em repouso diminui e você vai perceber que vai começar a acordar mais descansado em vez de acordar destruído, igual você está acordando agora. Mas se você continuar ignorando o processo, você vai continuar do jeitinho que você está. Então lembre-se, o segredo não é forçar seu coração a trabalhar menos, é forçar seu coração a trabalhar de maneira mais eficiente.
E isso só vai acontecer com paciência, consistência e treino inteligente em baixa intensidade. E vamos combinar, né? Se os kenianos estão fazendo, quem somos nós, um bando de José Cleudo, para não fazer igual? Let's bora, vai cavalo, se você curtiu isso, por favor, dá um like nesse vídeo. Lembrando que tem aquela metinha de like, vamos botar aí, sei lá, 1000 likes nesse vídeo, justo? 1000 likes, se inscreve no canal, tem muita gente que assiste, que tá aprendendo, que tá evoluindo junto comigo e não se inscreveu, se inscreve, porque todo mês tem sorteio para os inscritos. Vocês já viram que tem uma abinha de inscritos recentes? Se você se inscreve no canal, automaticamente você entra nos sorteios. Não perde essa oportunidade. Let's bora, tchau, obrigado, vai cavalo, tamo junto.